Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais essa teleaula referente à disciplina de Tendências do Marketing Digital. Eu sou o professor Eduardo Nogueira, sou especialista e também mestre em administração, tenho especialidade em administração de marketing. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, poder trabalhar essa disciplina, dar continuidade nos temas relacionados às tendências do marketing digital, falar sobre tecnologia, metodologias relacionadas às estratégias de marketing digital, um tema muito importante para você aí, profissional que pretende trabalhar com o marketing digital, empreender, estruturar uma estratégia relacionada às suas campanhas e ações promocionais. As tendências são questões aí muito importantes para que você possa se atualizar no que se refere às principais tecnologias, as principais ferramentas que estão sendo utilizadas dentro das estratégias de marketing digital. Ok? Essa é a nossa quarta aula, vamos colocar aí no quadro. Projeções para o futuro do marketing digital. Teleaula 4, dando continuidade então à nossa disciplina de tendências. O objetivo aqui é destacar aí algumas projeções que os profissionais, as bibliografias colocam aí enquanto questões que estão sendo desenvolvidas pelos profissionais de marketing digital, para que você consiga implementar estratégias, utilizar ferramentas que possam ser compatíveis, né, com todo esse cenário envolvendo tecnologia, inteligência artificial, comércio eletrônico, as principais tendências que estão sendo importantes para trabalhar o marketing digital. Vamos destacar a estrutura da nossa aula, contextualizando então, essa é a interpretação da quarta unidade do nosso livro, Projeções para o futuro do marketing digital. Trabalharemos essa unidade de maneira a destacar alguns aspectos envolvendo aí o surgimento do marketing digital de maneira muito breve, o profissional do marketing digital, quais são as suas responsabilidades, os seus desafios, oportunidades que você, enquanto profissional, pode aproveitar e deve estabelecer essa reflexão sobre essas questões envolvendo o futuro do marketing digital, potencial de mercado para o marketing digital e a mensuração de resultados, né? São temas gerais que, de alguma maneira, nós vamos trabalhá-los aí no decorrer da nossa aula. Lembrando que é a interpretação da unidade 4, portanto, fechando, né, o nosso livro, a nossa bibliografia. Então é importante destacar essa estrutura. E esse é o nosso livro, o livro que você tem aí na sua área restrita, no seu ambiente virtual de aprendizagem, um livro de tendências, um livro publicado em 2018 por autores que trabalham aí diferentes perspectivas para se trabalhar as questões da tecnologia, do marketing digital, da área de negócios. Então é um livro que ele tem a sua leitura de maneira muito objetiva, né? Um livro que tem uma linguagem bem direcionada para aqueles profissionais que querem trabalhar com marketing digital, conhecer um pouco mais a respeito das principais tecnologias. Então vale a pena destacar novamente essa bibliografia, ela serviu de base para a construção de toda a nossa disciplina. Então nessa quarta aula traremos aqui a interpretação da quarta unidade do nosso livro, para que você possa avaliar toda a estrutura da nossa bibliografia e compreender cada unidade de uma maneira que possa ser complementar, destacando aí as principais ferramentas, tecnologias e tendências do marketing digital. Então essa é a nossa quarta aula. O objetivo aqui é destacar algumas ferramentas, algumas projeções para o futuro, algumas metodologias que estão sendo já utilizadas dentro do marketing digital e que cada vez mais estão sendo aprimoradas, e algumas questões colocadas nessa aula são importantes para que você, enquanto profissional do marketing, possa avaliar quais são os principais desafios, as principais oportunidades e quais são as questões que você deve pensar para implementar ações, estratégias e utilizar ferramentas dentro dessas projeções envolvendo o marketing digital. Marketing direto e marketing digital. Eu destaco agora algumas estratégias importantes para que você possa implementar na sua organização, na sua empresa, trabalhando aí o marketing digital. Alguns conteúdos
colocados aqui nesse bloco são importantes para que você possa estruturar sua estratégia de marketing digital de uma maneira mais objetiva, questões que possam impactar os seus clientes, os seus consumidores. Então, a questão do marketing direto é uma das perspectivas aí mais importantes que estão sendo discutidas no marketing digital. Cada vez mais as empresas estão trabalhando diferentes ferramentas de maneira integrada, complementar, para que você consiga atingir os seus consumidores de uma maneira que possa trazer um conteúdo muito mais relevante, atingir um segmento que possa ser adequado com os seus produtos e serviços, com a filosofia do seu negócio. Então, são questões importantes, vale a pena a gente destacar. Vamos colocar aí no quadro. Então, marketing direto, as premissas digitais para que você possa trabalhar o marketing direto dentro das ferramentas digitais. Então, você tem aí algumas possibilidades por meio das ferramentas e tecnologias da informação. Você consegue trabalhar de uma maneira muito mais efetiva, hoje em dia, o marketing direto. Então, trabalhar, por exemplo, um conteúdo em mala direta, né? Antigamente enviavam cartas, né, físicas para as pessoas, né, para os consumidores. Ainda é utilizada essa questão, mas trabalhar a mala direto no marketing digital, por exemplo, as estratégias de e-mail marketing, as estratégias envolvendo newsletter, a elaboração de newsletter, pode ser uma estratégia muito interessante para trabalhar dentro do marketing digital, para que você possa divulgar ofertas, produtos, serviços, trabalhar a divulgação de algum conteúdo. Então, são questões importantes que estão inseridas aí dentro do marketing direto. Mídia impressa. Hoje você tem aí a mídia impressa física, mas também as impressões digitais que você tem aí nas redes sociais, sobretudo no Instagram e no Facebook, por exemplo, onde você consegue avaliar quantas impressões os seus anúncios, as suas imagens representaram ali no engajamento do seu anúncio com o seu cliente, né? Telemarketing ativo, também as empresas utilizam muito para trabalhar venda direta, para oferecer produtos e serviços, promoções. E os meios eletrônicos gerais, né? Que a gente já destacou aqui. Então, todos eles são ferramentas importantes para que você possa trabalhar o marketing direto. Muitas dessas ferramentas são utilizadas dentro do marketing tradicional. E é importante que a gente consiga compreender a relevância de cada uma dessas ferramentas, dessas estratégias, para que você consiga implementar também de maneira integrada uma estratégia de marketing e marketing digital. Então, hoje em dia é importante você trabalhar com mídias impressas. É claro que isso vai depender do seu modelo de negócio, vai depender da sua estratégia, da forma com que o seu cliente vai receber esses anúncios, esses conteúdos, e mesclar isso com tecnologias digitais para que você consiga trabalhar uma campanha de e-mail marketing, um envio de mensagens e conteúdos pelas redes sociais, trabalhar também o telemarketing ativo. Isso é importante dependendo do setor, para que você possa oferecer produtos e serviços. Então, trabalhar isso de maneira integrada pode ser uma saída importante. Então, você, enquanto profissional, precisa desenvolver uma estratégia de marketing direto, escolher as ferramentas que possam ser mais adequadas para impactar diretamente o seu público-alvo, seu público consumidor, ok? Mais um ponto que eu destaco aqui, dentro do marketing digital, é a questão do consumidor online, né? As pessoas cada vez mais conectadas, consumindo produtos e serviços por meio da internet. Então, você tem aí o consumidor online, ele inicia e controla o processo de troca de informações, políticas e práticas de publicidade, propaganda e compra, né? Trabalhar o marketing digital pensando nesse consumidor online, cada vez mais conectado, consumidor que avalia a reputação das empresas, avalia a qualidade dos produtos e serviços em tempo real. São cada vez mais questões que os profissionais de marketing devem prestar muita atenção. Então, você tem aí algumas classificações, segundo alguns autores do marketing, que trabalham aí diferentes perspectivas, tipos de clientes diante do uso da tecnologia, né? Existem alguns perfis que os profissionais da área do marketing, eles classificam para que você possa compreender algumas características a respeito desses clientes, né? Existem os exploradores, aqueles clientes que buscam inovações, que não têm medo de comprar inovação. Então, são normalmente pessoas engajadas com tecnologias, aplicativos, gostam de inovações. Então, para as empresas que buscam produtos, uma pegada mais inovadora tecnológica, esses clientes são clientes importantes, né? Existem os
pioneiros, são aqueles clientes mais cautelosos. Eles aguardam o lançamento do produto, aguardam as primeiras impressões, as primeiras avaliações. Eles possuem um senso muito mais analítico antes de comprar algum produto ou serviço. Existem os clientes que são céticos, aqueles que buscam comprovações a todo momento, perguntam para as pessoas, avaliam as redes sociais, buscam avaliar as métricas de análise e satisfação de clientes. Existem os clientes que são mais inseguros, né? Mais paranoicos e que, de alguma maneira, têm medo de consumir tecnologia, de baixar um aplicativo, inserir os dados. E aqueles retardatários são os resistentes, né? Normalmente, isso vai impactar também com relação às gerações desses consumidores, os consumidores mais jovens, que estão aí inseridos dentro de um ambiente digital. Eles tendem a consumir inovações de uma maneira muito mais simplificada, já consumidores mais tradicionais, que possuem aí uma forma de consumir produtos e serviços de uma maneira mais tradicional, tem muitas vezes dificuldades em trabalhar com tecnologias. É importante que você, enquanto profissional do marketing, consiga compreender quem é de fato o seu público-alvo, quais são suas características, se o seu consumidor ele tem uma abertura para consumir tecnologia, produtos e serviços que possam ser inseridos nas mídias digitais. Hoje tem muita gente que ainda tem medo, por exemplo, de baixar aplicativo, inserir dados, fazer transações, comprar no comércio eletrônico, em virtude dessas questões envolvendo segurança de dados, tecnologia da informação e muitas vezes falta de conhecimento, né? Então, o profissional do marketing, ele precisa avaliar muito bem quem são seus clientes, qual é o seu perfil, quais são suas características e compreender qual é a aceitação no que se refere às tecnologias, a utilização e a aceitação das tecnologias dentro das campanhas de marketing digital. E último ponto que eu destaco aqui, desenvolvimento, né, do marketing digital dentro dessa primeira abordagem envolvendo as estratégias de marketing direto, estratégia de marketing digital. Produção de conteúdo estrategicamente pensada e distribuída pelos profissionais do marketing digital. Então, a criação de websites, então, um ambiente virtual que ofereça informações, entretenimento, catálogo, showroom, isso cada vez mais é importante. Deve ser desenvolvido dentro das estratégias, né, de conteúdo e marketing digital. Shoppings virtuais, websites com diferentes mercados, são os marketplaces, né, crescendo muito. Também é um caminho interessante para trabalhar o marketing direto, para trabalhar estratégias de marketing digital, campanha de e-mail, estratégias envolvendo pop-ups, né, que quando você tem lá uma mensagem que explode na tela do seu cliente oferecendo uma oferta, uma promoção, anúncios e links patrocinados. São estratégias também importantes para se trabalhar o marketing direto dentro do marketing digital e as plataformas de redes sociais, né, cada vez mais relevantes dentro das estratégias de marketing, as pessoas engajadas, conectadas, compartilhando informações. Então, são alguns exemplos de ferramentas e metodologias de trabalho para que você consiga utilizar dentro da sua estratégia de marketing direto, inserido nas ferramentas e tecnologias de marketing digital. Estratégia de remarketing. Trago nesse momento um conceito muito importante que vem sendo utilizado aí pelas empresas no que se refere ao marketing digital, a trabalhar campanhas dentro das plataformas de e-commerce, nas redes sociais. Cada vez mais as empresas conseguem avaliar o perfil, o histórico, a análise de dados a respeito dos clientes, dos consumidores. Então, hoje você tem um monitoramento muito mais completo por meio das plataformas de Digital Analytics, utilizando, por exemplo, a Google Analytics para avaliar dados e informações. Você consegue oferecer conteúdos, promoções, publicações que possam ser direcionadas com base naquilo que o seu cliente, o seu consumidor, ele costuma buscar, pesquisar dentro das plataformas digitais. Vamos destacar um primeiro conceito nessa abordagem. Então, a estratégia de remarketing é o redirecionamento comportamental, em que os anúncios são apresentados para o usuário com base em algumas medidas que tomaram no passado recente, como o acesso ao site de uma marca ou a interação com um e-mail marketing. Então, você tem aí a estratégia de remarketing, uma das estratégias mais utilizadas dentro das plataformas de e-commerce, das redes sociais, dos blogs. Então, você direciona, né, com base na
análise comportamental do seu cliente, com base em análise de dados. Então, aquilo que o seu cliente, o seu consumidor acessa, quais são as marcas que ele busca, como ele interage com o e-mail marketing, que tipo de conteúdo. Tudo isso é avaliado de uma maneira estratégica pelas plataformas digitais. Então, a grande diferença do marketing digital é a possibilidade de avaliar em tempo real as condições relacionadas ao consumidor. Então, o que ele está acessando, quais as páginas que ele está clicando no seu site, na sua plataforma, quais são os produtos e serviços que o seu consumidor busca nas plataformas da Google, nos mecanismos de busca. Então, todas essas informações são possíveis de serem monitoradas e isso traz uma análise de dados que pode ser importante para a sua empresa e para que você consiga trabalhar uma estratégia de remarketing. Vamos imaginar que o seu consumidor está buscando um tênis, que ele está ali num site de e-commerce, num site esportivo, e ele clica lá em alguns modelos, em algumas marcas de tênis esportivos, e ele não faz essa compra. Quando ele entra na sua rede social, na sua plataforma, no seu blog, em algumas páginas, aquele produto que ele clicou, ele vai ser novamente apresentado para esse consumidor, e isso configura nessa estratégia de remarketing. É claro que esse tipo de estratégia é preciso que os profissionais tomem muito cuidado no que se refere à invasão de dados, no que se refere à autorização para receber aqueles anúncios. Muitas vezes o cliente ele pode ficar irritado em ficar recebendo toda hora aquele anúncio. Então, ao mesmo tempo que você tem uma estratégia que pode ser muito potente para alavancar suas vendas, você também precisa tomar cuidado para não cansar o seu consumidor com aquele mesmo anúncio, com aquele produto, que muitas vezes ele acaba desistindo da compra. Vamos destacar mais um ponto aqui no quadro. Então, dentro das estratégias, você tem aqui a estratégia de remarketing, permite a marca orientar a sua estratégia de comunicação com base no interesse do usuário. Essa é a principal característica desse tipo de estratégia. Então, você tem toda a questão envolvendo o interesse do usuário, do seu consumidor, como eu já mencionei. Que tipo de anúncio ele clica, quais são as páginas que ele está acessando, quais são os produtos e serviços mais procurados pelos clientes e consumidores, e com base nessas informações, você consegue orientar uma estratégia de comunicação muito mais focada, né, mais direcionada, torna a mídia online, a mídia de massa, em mídia de nicho. Então, com base nesse tipo de informação, por meio das informações que o seu cliente está buscando, a sua estratégia ela vai ser direcionada com relação a essa informação. Então, você traz uma mídia em massa que você consegue trabalhar por meio das plataformas online e oferecer para cada cliente aquilo que ele está buscando, com base nas informações, com base em toda uma inteligência envolvendo as plataformas e as estratégias de remarketing. Isso possibilita customização de ofertas, o aumento de descontos, trabalhar uma estratégia mais agressiva, mais direta, né, para se colocar dentro aí das campanhas de marketing digital. Então, com base na análise de dados, no histórico de navegação, no histórico de acesso, nas informações de compras que esse cliente, esse consumidor, ele está acessando nas suas plataformas, nos seus mecanismos de busca, você consegue configurar uma ferramenta que trabalha essa estratégia de remarketing para que esse anúncio, essas informações possam ser colocadas na frente do seu cliente, na tela do computador do seu consumidor, na tela do seu smartphone, de maneira que você consiga trabalhar um marketing direto muito mais objetivo, colocando conteúdos que possam ser muito melhor direcionados com base no interesse, com base no histórico de acesso, no histórico de compras. Então isso traz também a importância em trabalhar de uma maneira muito efetiva um processo de análise de dados. O conceito de Digital Analytics é um conceito muito importante nesse sentido, para que você conheça de fato quais são as páginas mais acessadas pelos seus consumidores, quais são os produtos e serviços que eles estão buscando. Tudo isso faz parte dessa estratégia para que você consiga avaliar os dados e oferecer uma informação muito mais relevante para o seu consumidor. E o último ponto, o poder, né, da estratégia de remarketing. Identificar a intenção de compra e trazê-la de volta à mente do consumidor. Então, o consumidor quer comprar um guarda-roupa, ele entra em vários sites, ele está escolhendo e ele está na dúvida. A estratégia de remarketing, ela vai direcionar muitas vezes ofertas, promoções com base naquilo que ele buscou. Então,
aquele guarda-roupa que ele buscou uma semana atrás, agora nessa semana você tem lá 10% de desconto. Se você comprar, você tem parcelamento. Então você consegue trazer de volta à mente do consumidor essa intenção de compra. Por isso a sua importância, né? Você consegue segmentar anúncio baseando-se em dados comportamentais do internauta. Então a gente já destacou isso. Com base naquilo que o seu consumidor ele acessa, com relação ao histórico de compra, histórico de navegação, você consegue direcionar um anúncio focado, né, com base naquilo que ele está acessando. O consumidor terá acesso aos anúncios enquanto navega nas suas redes sociais favoritas, enquanto lê artigos de blogs ou realiza uma pesquisa nos mecanismos de busca. Então, uma estratégia muito interessante no sentido de alavancar vendas, no sentido de oferecer, trazer de volta essa intenção de compra por parte do consumidor. Então, muitas vezes, os consumidores que estão conectados, eles buscam cotações, buscam avaliar produtos e serviços, navegam em vários sites para comparar preços. E as estratégias de remarketing têm a capacidade de monitorar todo esse histórico de acesso e oferecer produtos e serviços compatíveis com aquilo que ele está buscando. Então, é uma das estratégias mais importantes dentro do marketing digital. É preciso que o profissional trabalhe com muita cautela para que os anúncios não cansem também a questão do consumidor e ele desista da compra. Então, tudo isso deve ser muito bem pensado e colocado dentro de uma estratégia de marketing digital. Mídia programática. Eu trago nesse momento uma ferramenta muito importante dentro do marketing digital, que é a mídia programática. São os anúncios que você tem o objetivo de programar dentro de sites ou plataformas parceiras para que você consiga oferecer anúncios, destacar produtos e serviços, elaborar promoções. Então você tem aí inúmeras possibilidades para se trabalhar o marketing digital por meio da mídia programática. Vamos destacar aí no quadro. Então você tem aí um exemplo que contém no nosso livro, né? Então, compra de espaços publicitários, que acontece por meio das plataformas tecnológicas. Então, você trabalha aí também a automação de marketing e contribui no processo de compra de mídia, né? Então, você tem aí um exemplo de uma imagem que tem algumas páginas de internet e que possui aqui os espaços, né, para você colocar os seus anúncios, essas caixinhas azuis. São espaços que você normalmente vai colocar aqui o seu anúncio. Então, qual é o desafio do profissional de marketing digital? É avaliar quais são suas principais páginas, quais são as zonas quentes dessas páginas, ou seja, o anúncio que provavelmente o meu cliente ele vai clicar, um anúncio superior do lado direito, isso vai custar muito mais caro do que um anúncio na parte inferior da tela. E tudo isso faz parte, né, de uma estratégia de marketing digital. Então, que tipo de anúncio você quer colocar aí? Que tipo de informação, conteúdo? Trabalhar também a estratégia de remarketing nessas mídias programáticas também pode ser uma estratégia importante. Então, são questões cada vez mais utilizadas, né? O profissional de marketing digital, ele deve elaborar uma estratégia de marketing considerando essa mídia programática e avaliando quais são as principais plataformas que pode ser interessante inserir um anúncio, se trabalhar dentro das redes sociais, integrar isso com a sua loja virtual, com a sua plataforma, com o seu marketplace, desculpa. Então, tudo isso deve ser muito bem avaliado estrategicamente, quais são as plataformas mais acessadas e dentro disso, por isso que é importante também avaliar um processo de análise de dados dentro da sua loja virtual, das suas plataformas, para que você conheça quais são os anúncios mais clicados, que tipo de página o meu cliente acessa, quanto tempo ele fica navegando no meu site. Tudo isso são informações que vão impactar diretamente na sua estratégia para inserir uma mídia programática, para inserir um anúncio que possa ser direcionado e possa trazer efetividade, conversão para suas vendas, para sua loja virtual. Vamos destacar mais um ponto a respeito disso. Então, a mídia programática é uma abordagem de automação do processo de compra de decisão de mídia, baseado em dados por meio da plataforma DSP, né? Demand Side Platform, são plataformas por demanda, para o alcance do usuário certo na hora em que está disposto a comprar o produto com a mensagem correta. Quais são os diferenciais? Você conhecer o comportamento e interesse do seu consumidor,
para que você consiga aplicar isso. Então você tem aí exemplos, né? Compra baseado em preço, baseado no valor do produto ou do serviço, né? Então você pode utilizar a mídia programática como um processo automatizado, comprando mídia em blog, em rede social, e essas informações baseadas em análise de dados, né? Como eu acabei de mencionar. Uma das questões mais importantes dentro do marketing digital é a análise de dados. Saber avaliar dados, saber comparar informações com relação aos seus clientes, a características de consumo, características de compra e navegação. São questões importantes para que você possa desenvolver uma estratégia, elaborar conteúdo, elaborar anúncio, que possa ser automatizado, que possa oferecer produtos e serviços compatíveis com aquilo que o seu cliente está buscando. Então hoje você tem inúmeras ferramentas que são importantes para que você avalie a performance do seu site, quantos usuários acessaram a sua plataforma, quanto tempo o seu cliente ele fica navegando na sua loja virtual, quais são os anúncios e quais são as partes mais acessadas do seu site, para que você consiga inserir ali um anúncio, um conteúdo, uma informação que possa ser relevante dentro aí da expectativa do seu consumidor. E o último ponto a respeito disso são as tendências, né, em se trabalhar com mídia programática. Tendência que tem ganhado força nos últimos anos, substituindo a venda padrão de banners e influenciando os modelos de negócio em todo o mundo, né? Cada vez mais as empresas estão trabalhando mídias automatizadas, processos de remarketing, tudo com base em cálculo estatístico, com base em análise de dados. Por isso a importância de se inserir um processo de digital analytics, né, de análise de dados dentro da sua estratégia de marketing digital. Então, o marketing voltado para audiência e dados é o Data Drive, né, marketing, que a gente já destacou. Dados sobre usuários, e se tornará a moeda de negociação no futuro, ditará qual caminho e qual campanha deverá seguir e como deve ser planejada, né? Quanto mais você conseguir analisar dados sobre os usuários, isso traz uma possibilidade muito mais eficaz, né, e eficiente, vamos dizer assim, para desenvolver uma mídia automatizada. E representa 50% de todas as compras de anúncios para dispositivos móveis e continua a crescer. Então você tem aí no universo, considerando os dispositivos móveis, você tem a estratégia de mídia programática como uma estratégia muito relevante, que traz aí uma agressividade, vamos dizer assim, oferecendo produtos e serviços com base na análise de dados, no histórico de navegação, oferecendo soluções que muitas vezes o seu consumidor ele ainda está na dúvida no momento de consumir, e esse tipo de mídia pode ser um fator decisivo no processo de decisão do usuário, do consumidor. Então são questões importantes, a mídia programática é uma estratégia fundamental para elaboração e desenvolvimento das ações de marketing digital. Martech e EdTech, algumas tendências são importantes para discutir aí o universo do marketing digital. Cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologia, em sistemas de informação, para apoio no processo decisório, para análise cada vez mais detalhada a respeito do consumidor, do usuário, do perfil de compra. Então, cada vez mais a tecnologia e a análise de dados está sendo inserida dentro das estratégias de marketing digital. Então, a gente traz esses conceitos para que você consiga compreender algumas questões que já estão sendo implementadas no dia a dia profissional. Vamos destacar aí no quadro. Então, você tem aí os conceitos, né, de Martech e de EdTech. Então, Martech é a tecnologia aliada diretamente ao marketing digital. Então, é a junção, né, da palavra marketing e tecnologia. Então, como eu falei, cada vez mais a inserção da tecnologia dentro do marketing digital em todas as dimensões. E EdTech é a ideia, né, de uma cultura de marketing voltada para a compra de mídia e anúncios, né? Então, advertise e tecnologia, né? É a junção das palavras. Então, resumindo, é isso, né? A inserção da tecnologia para que você possa trabalhar as estratégias de marketing digital e trabalhar também anúncios, campanhas que estão inseridas nesse universo. Então, a convergência do Martech e do EdTech, a conectividade de dados e a capacidade de fornecer inteligência artificial para obter uma compreensão em tempo real dos clientes, e a otimização dos gastos com anúncios serão as forças motrizes.
Então, cada vez mais os profissionais de marketing devem compreender a importância desses conceitos, né? A questão da conectividade de dados, da capacidade de análise de informações por meio de sistemas de inteligência artificial. Então, hoje, essas questões devem ser muito bem trabalhadas pelos profissionais de marketing. A empresa que não utiliza tecnologia, o profissional de marketing digital que não compreende de fato a importância das tecnologias e como trabalhá-las de maneira integrada, muitas vezes terá dificuldades para implementar projetos, implementar as suas ações. Então, esses dois conceitos, conceito de MarTech e conceito de EdTech, traz essa ideia, né, de inserção da tecnologia para trabalhar as estratégias de marketing digital e para trabalhar principalmente os anúncios e as campanhas envolvendo mídia programática. Vamos destacar aí no quadro, então, cada um desses conceitos. Então, MarTech é a junção da palavra marketing e tecnologia. Então, Market Technology, tecnologia de marketing. Então, a automação do comércio de produtos e serviços no meio digital. Basicamente isso. Em resumo, entram aqui todas as ferramentas, plataformas, processos e aplicativos para uma série de iniciativas relacionadas ao marketing, tais como gerenciamento de Big Data, então gestão de informações, análise de desempenho em SEO, estratégia envolvendo mecanismo de busca, otimização, gestão de e-mail marketing, marketing de afiliados, adequação ao mobile first, então as estratégias mobile. Então, inúmeras tecnologias, na medida em que esses processos, aplicativos, ferramentas, plataformas são inseridas dentro de uma estratégia de marketing, você tem aí o conceito de MarTech. Então, cada vez mais as empresas estão investindo em estratégia de busca, mecanismos de fidelização, análise de dados, para que as empresas possam compreender melhor o perfil dos seus consumidores, as suas estratégias relacionadas a conteúdo, a interatividade, com base em análise de dados. Então, a inserção das tecnologias digitais e a integração dessas ferramentas são questões fundamentais para que você, profissional do marketing, possa implementar no seu dia a dia. Cada vez mais as empresas estão oferecendo sistemas de gestão de dados, análise de performance, envolvendo dados do seu site, da sua loja virtual, mecanismos de envio de e-mail marketing, estratégias e mecanismos de busca. Então, existem inúmeras possibilidades. O grande desafio é você realmente adequar o orçamento da sua organização, as estratégias relacionadas ao marketing digital e quais são as principais ferramentas que podem ser utilizadas para a implementação dos seus processos. E o segundo conceito, vamos destacar aí, é o conceito de EdTech, que é Advertising Technology. Advertising significa publicidade, né? Então, a tecnologia para se trabalhar a questão da publicidade. Então, o seu foco está na segmentação de mercado, pesquisa de público-alvo e criação de anúncios. Quando a gente fala em EdTech, é a utilização da tecnologia para trabalhar esses processos, né? Segmentação, pesquisa com relação ao público-alvo e criação de anúncios. Então, perceba que isso está inserido dentro da perspectiva do MarTech, né? Então, para tanto, normalmente é usado um software, um conjunto de ferramentas que comportam uma rede de anúncios baseadas no aprendizado de máquinas. Então, trazendo aí um pouco da perspectiva da inteligência artificial, da internet das coisas. São conceitos importantes que devem ser inseridos na discussão envolvendo marketing digital. E por último, convergência, né, do MarTech e do EdTech. Então, novo ecossistema ágil, anúncios digitais e mídia programáticas nos Estados Unidos até 2020, mais de 60 bilhões, né? Quase 70 bilhões, então mais de 86% de todos os anúncios digitais exibidos, as empresas cada vez mais utilizando, né, esses conceitos, trabalhando mídias programáticas, anúncios digitais com base em remarketing, com base em tecnologia digital, com base em análise de dados, com relação ao histórico de navegação. Então, todas essas informações estão sendo utilizadas de maneira automatizada para trabalhar estratégias de marketing e anúncios aí nas ferramentas digitais. Então, essa junção, né, a convergência da tecnologia para se trabalhar a estratégia de marketing e a questão da publicidade, ela permite que o mercado examine continuamente o impacto dos seus gastos com mídia e taxa de retorno alcançada. Os profissionais, eles conseguem se preparar melhor conhecendo o seu público e oferecendo anúncios, campanhas, estratégias, né,
produtos e serviços que possam ser direcionados com base nas intenções desses consumidores, melhor proveito dos benefícios com gastos em publicidade programática, na medida que você utiliza a tecnologia para analisar dados, para avaliar informações, você tem aí a possibilidade de compreender melhor a sua empresa, a sua estratégia, o seu cliente, o seu usuário. Então são questões importantes. Cada vez mais os profissionais devem buscar quais são as tecnologias do momento. Então hoje fala-se muito em Big Data, inteligência artificial, internet das coisas, sistemas integrados. Todas essas tecnologias são fundamentais dentro da área de negócios e especificamente no marketing digital. Hoje um profissional que trabalha com marketing digital precisa conhecer de fato a importância dessas ferramentas, compreender como trabalhar isso de maneira integrada e inserir isso dentro da sua estratégia de marketing digital. Atividade de interação. Vou deixar esse momento para que você possa enviar suas perguntas, suas contribuições e que a gente consiga tornar essa aula um pouco mais interativa. Mas antes disso, vou deixar um breve recado. Vamos lá. É o desafio nota máxima. É importante que você faça o desafio nota máxima. Então o semestre já está quase no fim. Gostaríamos de avisá-lo que nessa semana iniciamos o último intensivo do DNM, que contemplará o período de 23/11 a 6/12. Então você tem aí um período para trabalhar esse intensivo, né, do desafio nota máxima. Então 23/11 a 6/12 é um período que você precisa acessar e resolver as questões ali do desafio nota máxima. Ele é fundamental para o fechamento, né, das notas a respeito das suas disciplinas. Então, se você ainda não acessou a plataforma, não perca tempo. Acesse agora, responda ao simulado diagnóstico e receba as listas do intensivo final. Não se esqueça que a pontuação do DNM será convertida para o colaborar, de acordo com a tabela disponibilizada no manual. Então, a pontuação do DNM vai ser convertida para o colaborar, de acordo com a tabela que foi disponibilizada aí no manual. Então, faça o desafio nota máxima, ele é fundamental para que você faça o fechamento então das suas notas e para que você consiga se preparar melhor a respeito dos conteúdos da disciplina, ok? Vou deixar aí alguns segundos no quadro para que você possa enviar suas perguntas, suas contribuições. Volto logo na sequência. Não tivemos nenhuma participação. Se você tiver alguma dúvida no decorrer dessa disciplina, no decorrer da nossa aula, envie nos canais de comunicação para que a gente possa esclarecê-la, para que você consiga absorver melhor os conteúdos. Então eu aguardo a sua participação. Mercado de trabalho para o profissional de marketing digital. Eu trago nesse momento algumas reflexões relacionadas aos principais desafios que o profissional de marketing digital ele se depara no seu dia a dia profissional diante de toda essa expansão tecnológica, de consolidação do comércio eletrônico. Cada vez mais as empresas estão investindo em plataformas, em aplicativos, em sistemas de informação. Então são questões importantes que você, enquanto profissional do marketing digital, vai se deparar no seu dia a dia. Traz aí alguns desafios da nossa profissão para que a gente consiga cada vez mais expandir os nossos conhecimentos e trabalhar com as principais ferramentas e tendências relacionando aí o marketing digital. Vamos destacar no quadro. Então, o que as empresas esperam, né, do profissional de marketing digital? Esse é um ponto importante que você precisa avaliar diante de todo esse cenário envolvendo tecnologia. Então, você tem aí profissionais qualificados, oportunidades, quais são as habilidades que o profissional de marketing digital ele precisa adquirir, compreender para trabalhar os processos dentro aí das principais tendências, utilizando as ferramentas e tecnologias. Então, perfil gerencial e tecnológico, essa é uma característica muito importante. Cada vez mais as pessoas estão trabalhando de maneira autônoma, de maneira organizada, né, por projetos. Então, todos os profissionais
de marketing digital precisa ter um perfil gerencial para organizar projetos, para cumprir prazos, para ter uma capacidade de gestão a respeito das suas estratégias, das suas campanhas e conteúdos, né? E saber trabalhar com tecnologia. Essa é uma questão fundamental que as empresas cada vez mais estão buscando. Conhecimento das principais mídias digitais. Então, hoje, um profissional de marketing ele precisa compreender quais são as principais mídias digitais utilizadas e as suas funcionalidades, né? Então, como trabalhar um anúncio, um conteúdo, como trabalhar um processo de informação junto ao seu cliente, uma pesquisa. Então, isso implica, né, o conhecimento dessas principais mídias digitais. A questão da inteligência de dados é um ponto fundamental. Os profissionais precisam avaliar resultados, analisar métricas, definir indicadores de desempenho para que você consiga compreender o desempenho a respeito das suas estratégias, das suas ações e trabalhar um processo de inteligência de dados no que se refere a informações sobre o seu negócio, sobre as suas vendas, sobre os seus clientes. As ferramentas digitais possibilitam cada vez mais analisar dados de maneira detalhada, boa comunicação oral e escrita para que você possa contribuir e desenvolver anúncios, conteúdos que possam ser bem trabalhados e bem focados no seu cliente, no seu consumidor. Integração entre marketing, tecnologia e design. Então, ter um conhecimento interdisciplinar nesse sentido são, né, qualificações fundamentais do profissional de marketing digital. Ter um perfil inovador e orientado aos resultados, isso tem a ver também com a análise de dados. Flexibilidade diante desse cenário cada vez mais transformador, né? As empresas garantindo sua presença digital, tecnologias cada vez mais avançadas. Então, isso demanda uma flexibilidade de trabalho para mudar de ideia, alterar projeto, enfim. E um perfil de liderança, né? São questões gerais que as empresas buscam do profissional de marketing digital. Então, esses atributos são fundamentais para que você, enquanto profissional, consiga se preparar. Cada vez mais é importante que você tenha o conhecimento a respeito das principais tecnologias, quais são as ferramentas que estão sendo trabalhadas pelas organizações, como desenvolver um projeto, uma estrutura estratégica que possa contemplar as suas atividades. Então, um perfil organizado, liderança, são questões fundamentais que os profissionais de marketing digital precisam desenvolver dentro da sua prática organizacional, né? Então, o conhecimento das principais ferramentas, das tecnologias. E um ponto que eu destaco muito é a questão da análise de dados. Hoje você tem aí a ferramenta como a Google Analytics, que é uma ferramenta que possibilita a análise de dados em tempo real do seu site, da sua plataforma, das suas redes sociais. Isso traz informações muito importantes para que o profissional de marketing possa tomar decisão, direcionar anúncios, elaborar campanhas. Então, toda essa questão envolvendo conhecimento da tecnologia, uma boa forma de se comunicar e um perfil gerencial que possa ser compatível com o trabalho do marketing digital, são habilidades fundamentais aí e que muitas vezes desafiam os profissionais de marketing digital. Vamos destacar no quadro mais um ponto. Então, quais são os principais cargos e funções, né? Alguns deles, né? Claro que existem uma infinidade de opções, né? Você tem aí profissionais que vão trabalhar em nível de assistente, trabalhando aí em processos mais operacionais dentro do marketing digital. Existem aqueles profissionais que vão trabalhar em cargos de nível tático, gerencial, como os analistas, né? Analista de dados, analista de conteúdo, coordenadores, gestores, trabalhando aí uma perspectiva mais gerencial do negócio, intermediária, analista de mídias sociais, analista de conteúdo, entre outras profissões que vão surgindo, né? Com o avanço das tecnologias, cada vez mais as empresas estão inserindo novas formas de se comunicar com seus clientes, com seus consumidores. E isso também tem trazido a expansão de novas profissões. As tecnologias com o avanço, né, das ferramentas digitais, da inteligência artificial, das plataformas integradas, isso traz também a exigência de novos conhecimentos
Então, hoje o profissional de marketing ele precisa conhecer sobre programação, sobre design, sobre conteúdo, sobre estratégia. Então, o profissional que consegue ter uma formação mais completa, ele se diferencia no mercado. É importante que você realmente conheça essas questões. Não apenas a questão do ponto de vista estratégico do marketing, mas como utilizar as ferramentas, quais são as ferramentas mais adequadas, como trabalhar com o aspecto técnico das metodologias, das ferramentas digitais. Isso tudo é importante para que você consiga estruturar uma estratégia de marketing digital e elaborar ações, conteúdos que possam ser compatíveis com as exigências do seu mercado, do seu público consumidor. Mais um ponto no quadro a respeito disso. Você tem aí algumas tendências que acabam influenciando a atividade profissional. Então, a ascensão dos aplicativos. Então, o profissional, desenvolvedores de tecnologias e conteúdos relacionados aos aplicativos também ganham espaço no mercado. Então, você tem aí cada vez mais a demanda por serviços de programação, de design, de elaboração de conteúdo. Os aplicativos estão se expandindo, haja vista a representatividade do mobile commerce, a venda expressiva de smartphone que você tem aí no Brasil e no mundo. Então, as empresas estão utilizando cada vez mais as estratégias de marketing por meio de aplicativos e isso exige novas formas de se trabalhar, novos conhecimentos desses profissionais. Difusão das redes sociais, então profissionais voltados para a criação de conteúdo mais visuais e disseminado em tais meios, ganhando espaço no campo, e dispositivos móveis, né? Profissionais qualificados no campo da publicidade móvel encontrarão um mercado em expansão. Então, algumas tendências, né, para a gente refletir e repensar muitas vezes a nossa prática profissional, nossa capacitação. É fundamental que o profissional de marketing digital ele consiga analisar dados, consiga elaborar estratégia, ele tenha um perfil de liderança, um perfil gerencial e conheça as principais ferramentas para se trabalhar com as estratégias de marketing digital. Marketing digital aplicado, vamos falar sobre e-commerce. Trago nesse momento algumas informações importantes a respeito do e-commerce, o comércio eletrônico, a sua representatividade e como os profissionais de marketing digital precisam realmente conhecer a dimensão do e-commerce mundial, o e-commerce nacional, qual a sua importância e como trabalhar cada vez mais com as ferramentas, desenvolvendo aí produtos e serviços dentro do comércio eletrônico. Vamos destacar aí no quadro. Então você tem um panorama do e-commerce mundial, relatório Web Shoppers na sua 39ª edição, publicado em 2018, é o relatório da Ebit, que traz todo semestre informações a respeito do e-commerce mundial, sobretudo o e-commerce brasileiro, né? Na verdade, o relatório Web Shoppers da Ebit, ele traz informações do e-commerce nacional. Em algumas edições ele faz um panorama mundial também. Então você tem aí o e-commerce no mundo, né? América do Norte, você tem um crescimento de vendas muito expressivo, na Europa também, na América Latina, em outros continentes. Você tem aí 12% de aumento em termos de vendas no mundo todo, no e-commerce, um crescimento de mais de 24% com relação ao ano anterior. Então, nós temos aí um e-commerce mundial em expansão, em intensa representatividade, e que nos faz pensar, né, nas estratégias, nas ferramentas, em como trabalhar nesse universo envolvendo o comércio eletrônico. E o e-commerce nacional, né? Nós temos aí um comércio eletrônico com mais de 20 anos de maturidade, já consolidação, então 25 anos de e-commerce no Brasil. Ainda dentro desse relatório da Ebit, ele traz esse breve panorama histórico que eu gosto muito, eu acho muito interessante essa visão, trazendo aí desde os anos 90, então com a chegada da internet no Brasil. Nos anos 90, as operadoras começam a comercializar a internet, então é um período que, de fato, traz novas perspectivas em termos de comunicação, em termos de trabalhar marketing dentro das estratégias comerciais. Você tem aí, no final dos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, as redes sociais, quem se lembra do Orkut, que virou febre no Brasil, os primeiros varejistas desenvolvendo canais de venda, delivery, Ponto Frio, Magazine Luiza, Americanas.com, trazendo aí novas
possibilidades de se trabalhar processos de compra e venda. Em 2007 a 2011, você tem já um número expressivo em termos de vendas, mais de 13 milhões de compradores no Brasil. A Apple lança o iPhone, a Facebook lança as primeiras fanpages de empresas. Então você tem aí um período de grande transformação e isso trouxe, né, novas perspectivas em se trabalhar o marketing, em trabalhar anúncios, elaborar conteúdos. E chega nos dias atuais, você tem aí, desde 2012 até 2018, com a ascensão da classe C, com a expansão da venda de smartphone, você tem aí mais de 50 bilhões em termos de faturamento registrado em 2018. Então, um histórico que traz a importância, né, a dimensão desse comércio eletrônico e o quanto o desenvolvimento dessas tecnologias, o desenvolvimento da internet, das redes sociais, das redes interconectadas, tudo isso trouxe grandes transformações e isso foi se alterando também no sentido de pensar o marketing, né? Então hoje fala-se em marketing digital, trabalhando todas essas ferramentas. A gente percebe que é um histórico muito recente, que foi sendo transformado de uma maneira muito rápida. E hoje o profissional de marketing digital ele precisa conhecer muito bem quais são os principais aspectos envolvendo o comércio eletrônico, suas características, como trabalhar com redes sociais, plataformas integradas. Tudo isso tem trazido aí novos desafios, né, para os profissionais de marketing digital. Vamos destacar aí no quadro, voltando. Então, algumas características são importantes, né, com base em todo esse histórico, a gente viu aí que o comércio eletrônico, desde os anos 90 até os dias de hoje, trouxe muitas inovações, transformando a atividade do profissional de marketing digital. E algumas características são importantes, que devem ser muito bem pensadas pelos profissionais de marketing que vão trabalhar com o comércio eletrônico. A questão da ubiquidade, uma das características principais, é a disponibilização da tecnologia em qualquer lugar e qualquer momento. Isso traz aí novas maneiras em trabalhar venda de produtos e serviços, né? Oferecer conteúdos, informações, entretenimento, interatividade, o alcance global. Também é uma característica interessante do comércio eletrônico. O e-commerce ele rompeu fronteiras geográficas, então hoje você consegue comprar um produto ou um serviço de um site internacional, de uma empresa do outro lado do mundo, de uma maneira muito dinâmica. Padrões universais, conjunto de padrões tecnológicos, linguagem de programação trabalhadas em todo o mundo. Então você tem aí um comércio que traz características fundamentais, dinâmicas e que se consolida a cada ano. Além disso, a amplitude. Hoje você tem a possibilidade de enviar conteúdo em áudio, vídeo, texto, de uma maneira muito rápida, muito dinâmica. E isso trouxe novas possibilidades em se trabalhar as estratégias de marketing, elaborar anúncios, desenvolver campanhas, oferecer produtos e serviços, destacar ofertas de uma maneira muito mais ampla, né? Então, o comércio eletrônico, a amplitude nesse sentido, traz aí muitas possibilidades para os profissionais de marketing digital. A questão da interatividade, uma das palavras chaves aí dentro de toda essa análise, né, envolvendo o comércio eletrônico. Então, a interatividade entre pessoas e tecnologias, entre pessoas e organizações. Cada vez mais as empresas estão buscando investir em interatividade para que você consiga oferecer produtos e serviços de uma maneira muito mais dinâmica e conseguir, assim, engajar os seus clientes e consumidores. Densidade da informação também é uma característica do comércio eletrônico. Significativa redução de custos e alta qualidade. Hoje você consegue oferecer isso por meio das plataformas digitais e a perspectiva social, né? Hoje as pessoas criam e compartilham conteúdo, não apenas as empresas criam e compartilham conteúdo, mas as pessoas, os consumidores possuem essas características, né? Eles necessitam emitir opiniões, eles compartilham conteúdos. Então toda essa expansão do comércio eletrônico traz realmente novos desafios para nós, enquanto profissionais do marketing digital, em como pensar em novas estratégias, em tecnologias que possam ser compatíveis com todo esse cenário, para que você consiga estabelecer um processo de comunicação muito mais direto com o seu cliente, com o seu consumidor, consiga investir em interatividade, em questões envolvendo as redes sociais. Então, tudo isso traz realmente uma ampliação em termos de ferramentas, ampliação em termos de perspectivas para se trabalhar dentro do comércio eletrônico. Mais um ponto que eu destaco aí
e aí trazendo informações, né, sobre o e-commerce, para que a gente possa compreender a dimensão e o quanto de oportunidade você, enquanto profissional de marketing digital, pode aproveitar. Você tem aí os últimos relatórios envolvendo o comércio eletrônico nacional. Então você tem em 2019 mais de 60 bilhões em termos de faturamento, 60 bilhões de reais. Um faturamento que é 4 vezes maior do que em 2010, né? Então você tem aqui nesse gráfico, na verdade, em 2011, você teve o registro, o comércio eletrônico registrou em 2011 18 bilhões em termos de faturamento. Chega aqui em 2019, dados já consolidados, mais de 60 bilhões. Então um crescimento muito expressivo. Isso devido também aos profissionais de marketing digital que souberam trabalhar campanhas, anúncios, estratégias, aos profissionais que desenvolvem plataformas, que trabalham com vendas, enfim, inúmeros profissionais que estão ali envolvidos dentro do comércio eletrônico e que trouxe essa expansão do e-commerce, né? Então hoje você tem aí um mercado consolidado, trazendo grandes oportunidades de trabalho. No primeiro semestre você tem aqui o comparativo, né, em 2016, 17, 18 e 19, sempre um aumento expressivo de consumidores que estão comprando na internet, são dados representativos. A relevância do mobile commerce no cenário nacional, você tem aqui as plataformas e os dispositivos móveis, então vendas por meio de aplicativos, por meio de aparelho celular, por exemplo. Em 2011 você teve aí 0,1, 0,3% em termos de pedidos do e-commerce, foi feito por meio das plataformas de mobile. E hoje, em 2019, você tem mais de 40%. Então, olha o tamanho desse mercado, a representatividade. Olha aí que interessante. Dados consolidados do e-commerce nacional, né, em 2019, mais de 60 bilhões em termos de faturamento, mais de 140 milhões de pedidos, 42% desses pedidos por meio de aplicativos móveis, com um ticket médio de R$ 416. Então, por que eu trouxe essas informações? Para que você, enquanto profissional do marketing digital, possa realmente animar, ter boas perspectivas para se trabalhar com o comércio eletrônico. Hoje você tem a oportunidade de desenvolver plataforma, desenvolver conteúdo para as lojas virtuais, abrir a sua própria loja virtual, ou trabalhar por meio de marketplaces, utilizando também redes sociais digitais. Existem inúmeras possibilidades. Por isso que o profissional do marketing digital ele precisa cada vez mais conhecer esse mercado, conhecer as principais plataformas, ferramentas, metodologias para trabalhar dentro do comércio eletrônico e desenvolver estratégias de marketing digital. E-commerce e as pequenas e médias empresas. Então, dentro desse contexto envolvendo a ascensão do comércio eletrônico, a sua representatividade e o número de oportunidades, né, que o e-commerce traz para os profissionais. Vamos falar agora de pequenas e médias empresas. Vamos destacar aí no quadro. Então, dentro desse cenário envolvendo mais de 20 anos de e-commerce nacional, você tem aí pequenas e médias empresas que representam também boa parte desses dados envolvendo o e-commerce, né, o comércio eletrônico. Então, pequenas e médias empresas podem não só competir, mas como até sobressair, mesmo com menor investimento, desde que saibam implantar corretamente ações de marketing e ter foco. Então, hoje um pequeno negócio, um pequeno empreendimento, consegue trabalhar muito bem com ferramentas digitais a baixo custo e desenvolver uma estratégia de marketing digital muito interessante. Então, foco, vantagens e desafios que você tem aí trabalhando com pequenas e médias empresas. Atendimento a nichos específicos. Você consegue identificar nichos e atender a esses públicos de uma maneira personalizada, de uma maneira muito mais interativa, estabelecendo uma proximidade muito maior com o seu cliente, utilizando aí redes sociais, lojas virtuais, plataformas, aplicativos. Você consegue investimento em evolução do relacionamento, sobretudo com as redes sociais digitais. Você tem a possibilidade de conhecer melhor o seu público, conversar com ele, compreender as suas expectativas, investimento em divulgação segmentada. Então, são possibilidades que pequenas e médias empresas podem trabalhar dentro do comércio eletrônico. Então, qual é a vantagem em desenvolver uma loja virtual, um e-commerce, para uma pequena e média empresa? Mais uma forma de conquista de novos clientes. Então, vamos imaginar uma empresa, um varejista de pequeno porte,
que quer expandir o seu negócio por meio de uma loja virtual ou investir no marketplace como Mercado Livre, por exemplo, ou até mesmo um pequeno empreendedor que quer abrir o seu e-commerce, desenvolver o seu aplicativo. Você consegue utilizar as plataformas digitais, a loja virtual, a estrutura envolvendo o e-commerce para atrair novos clientes. Isso pode ser uma vantagem dentro do seu negócio. Uma fonte alternativa de receita, como eu acabei de mencionar o exemplo, um pequeno varejista que possui a sua loja e quer expandir o seu negócio investindo num aplicativo ou investindo no marketplace, pode ser uma fonte alternativa de receita. Então, pequenas e médias empresas devem investir no e-commerce. O aumento da visibilidade da marca. Cada vez mais os consumidores estão conectados, estão procurando produtos e serviços na internet. Você tem aí a possibilidade de reduzir custos, trabalhar um funcionamento 24 horas e, muitas vezes, evitando aí barreiras físicas e barreiras regionais. Então, são algumas vantagens daquele profissional que quer empreender no comércio eletrônico, que quer alavancar os seus negócios. Realmente, as pequenas e médias empresas devem garantir a sua presença digital. E você, enquanto profissional do marketing digital, precisa realmente compreender muito isso. Esse é um campo muito importante para se trabalhar. Se você quiser ampliar o seu escopo de atuação dentro do marketing digital, focar em pequenas e médias empresas pode ser um ponto interessante para se trabalhar, orientar essas organizações em como trabalhar uma rede social, em como desenvolver uma plataforma e desenvolver a sua loja virtual, quais são as características mais importantes, como trabalhar mídias integradas. Tudo isso pode trazer aí grandes resultados para as pequenas e médias empresas e você, enquanto profissional do marketing digital, deve realmente compreender todo esse universo e oferecer boas soluções para essas organizações. Mais um ponto que eu destaco aqui, pensando dentro de uma loja virtual, né, para pequenas e médias empresas, como atuar nesse ambiente digital. E aí você, enquanto profissional do marketing, pode sugerir, pode orientar, pode compreender melhor essa questão, né? Planejamento, estudar o mercado, estudar a concorrência, quais são as ofertas que estão sendo colocadas no mercado, fazer uma análise financeira, então investimento, despesas, valores para operacionalizar o negócio, o fluxo de caixa, desenvolver um plano mercadológico para estruturar uma loja virtual, são questões fundamentais para as pequenas e médias empresas, né? Claro, grandes organizações também, mas muitas vezes grandes organizações já têm uma estrutura de planejamento mais robusta. As pequenas e médias que precisam, sobretudo no Brasil, investir em planejamento para estruturar a sua loja virtual. Então, plano mercadológico, estrutura do site, a questão da navegabilidade, da usabilidade, do domínio, então toda a questão técnica, né, envolvendo a estruturação de uma loja virtual. É importante você, enquanto profissional do marketing digital, precisa compreender a importância disso, sugerir caminhos para que as empresas consigam desenvolver a sua loja virtual, inserir uma presença digital mais consolidada dentro aí das suas operações. Então, alternativas de plataformas. Hoje você consegue investir numa plataforma personalizada. Para isso você precisa contratar empresas que vão desenvolver uma plataforma, um site, um e-commerce direcionados, pode ter um custo mais elevado. Ou você pode contratar uma plataforma já pronta, alugada, e inserir as suas informações, isso tem um custo menor, e você consegue abrir a sua loja virtual muito mais rápido. E tem as plataformas de código aberto, né, open source. São questões, e aí a gente está falando de plataforma, né? São estruturas para que você possa abrir a sua loja virtual. Essa é a ideia, aquilo que está por trás, toda a mecânica envolvendo a sua loja virtual são as plataformas. Hospedagem de site, a questão da segurança de dados, meios de pagamentos, né? A questão dos prazos, dos intermediários, como é que você vai trabalhar o processo de pagamento na sua loja virtual, você precisa contratar um gateway de pagamento, um intermediário, como é que você vai trabalhar a gestão de fretes, estratégia omnichannel, né, que é a questão envolvendo online e offline. Então, são questões importantes que o profissional de marketing, do marketing digital precisa compreender para desenvolver uma loja virtual, desenvolver suas estratégias dentro do e-commerce, né? E, por último, uma pesquisa do Sebrae, elaborada em 2018, trouxe aí uma análise dos pequenos e médios varejistas e quais são as principais plataformas de e-commerce que essas empresas utilizam, né? Então você tem aí 50% das empresas pesquisadas, pequenas e médias empresas varejistas, utilizam marketplace ou shopping virtual, como o Mercado Livre, por exemplo.
Então você tem aí a sua loja e quer expandir o seu negócio, você pode investir no Mercado Livre a baixo custo, você consegue alavancar de maneira significativa as suas vendas. 44% utilizam plataformas alugadas, então alugam templates, plataformas, inserem as informações e estrutura sua loja virtual. 37% utilizam apenas redes sociais, então como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, para alavancar vendas, para desenvolver um relacionamento com o consumidor. 17% das empresas, plataformas gratuitas, 11% plataformas próprias e 7% investindo em aplicativos mobile, né? Então, isso a gente está falando de pequenas e médias empresas que foram pesquisadas aí pelo Sebrae, pela E-Commerce Brasil, trazendo algumas informações importantes. Então, você enquanto profissional do marketing digital, esse é um campo muito interessante de ser explorado, como trabalhar com pequenas e médias empresas, desenvolvendo plataformas, aplicativos e estratégias de marketing digital. Então, nesse ponto, o objetivo foi destacar um pouco dessa importância do comércio eletrônico e os desafios que você, enquanto profissional do marketing digital, precisa realmente enfrentar e precisa desenvolver para melhoria das empresas, dos pequenos negócios, no desenvolvimento das suas estratégias dentro dos ambientes virtuais. Digital Commerce, o que vem por aí? Trago nesse momento algumas reflexões mais abrangentes a respeito do comércio eletrônico, das plataformas digitais e das principais tendências que você, enquanto profissional do marketing digital, vai se deparar e precisa realmente prestar muita atenção naquilo que está acontecendo em todo o ambiente envolvendo os negócios digitais e o marketing virtual. Vamos destacar aí no quadro. Então, olha aí o Digital Commerce. Relatório Web Shoppers da Ibit, na sua 40ª edição, publicado em 2019, trouxe aí algumas informações, né? Então, Digital Commerce, as vendas B2C e marketplaces de lazer, então viagens, passagens, ingressos e novos produtos, né, utilizados no Mercado Livre, no Enjoei. Então, plataformas como o Marketplace têm crescido, estão trazendo aí novas possibilidades de empreender, de trabalhar as estratégias digitais. Então, o Brasil é o país com o maior faturamento entre as empresas que trabalham com o DA na América Latina, então, população digital buyer, né? 36%. Evolução do digital commerce em termos de faturamento. Você tem aí, em 2016, 94 bilhões em termos de faturamento. Em 2017, 112 bilhões. E em 2018, você tem aí mais de 133 bilhões. Então, cada vez mais, essas questões envolvendo digital commerce, ou seja, as vendas B2C e vendas de marketplaces, né, que estão inseridas aí dentro do digital commerce, é uma questão que está crescendo muito e que traz aí novas possibilidades de trabalho. Perspectivas regionais do e-commerce, né, o comparativo de 2018 e 2019 no primeiro semestre, de 2018, comparando com o primeiro semestre de 2019, você teve um crescimento em todas as regiões do Brasil, né? Então isso traz também boas notícias, né? Vamos dizer assim, em termos de trabalho para você enquanto profissional do marketing digital, né? Trabalhar no e-commerce pode ser aí um caminho muito interessante. Então você tem a região norte, por exemplo, um crescimento de 36%. Cresceu muito em termos de vendas de produtos e serviços no e-commerce. A região sul, a segunda região que mais cresceu, 29% de crescimento, comparando o primeiro semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019. São informações do relatório da Ibit, relatório Web Shoppers, mais atual. Região Nordeste, um crescimento de 2%. Região Centro-Oeste, 4% de crescimento. E região Sudeste, 9% de crescimento. Então, o e-commerce trazendo aí novas perspectivas, questões que muitas vezes desafiam os profissionais de marketing digital em elaborar estratégias, campanhas, desenvolver plataformas, desenvolver anúncios. Então são questões cada vez mais importantes. O comércio eletrônico ele está se consolidando a cada dia e os profissionais de marketing digital precisam realmente compreender quais são as principais ferramentas, a dinâmica do mercado e compreender as principais informações e resultados para que você consiga desenvolver suas estratégias, elaborar os seus empreendimentos de uma maneira muito mais inteligente, vamos dizer assim, muito mais
considerando essas informações de mercado. Mais um ponto aí no quadro. O mobile commerce já é realidade, então você tem aí cada vez mais os consumidores comprando por meio de desktop, notebook, por meio das plataformas mobile. Então a gente viu mais de 40% de toda a venda do e-commerce vem dos aplicativos móveis, então as empresas já entenderam isso, os profissionais de marketing devem focar suas atividades em desenvolver aplicativos, sites responsivos. Então o que vem por aí? Assistente de voz, trabalhando em um novo cenário de vendas cruzadas, visibilidade, variedade ilimitada, conhecimento do consumidor por meio do seu rastro digital, são as principais tendências, né? Aquilo que nós, enquanto profissionais, precisamos prestar atenção, que muita novidade vem por aí, considerando as tendências de marketing digital, ok? Oportunidades. Cada vez mais as empresas investindo em sistemas de escaneamento, né? Então você coloca o seu aparelho celular no leitor ali do código de barra, já faz uma compra automatizada, ou no QR Code, ou por meio das redes sociais. O conceito de social commerce é um conceito muito interessante. As empresas investindo cada vez mais em redes sociais digitais para não apenas oferecer conteúdo e interatividade, mas oferecer também produtos e serviços, possibilidades de vendas. Então hoje você tem as plataformas como o Instagram, Facebook, o WhatsApp, o YouTube, entre outras ferramentas envolvendo aí as redes sociais digitais, como ferramentas de interatividade, informação, conteúdo e vendas. Então você tem o conceito de social commerce, você tem aí cada vez mais as empresas trabalhando de maneira integrada, sistemas digitais, sistemas físicos, lojas virtuais, sistemas offline. Então tudo isso deve ser muito bem trabalhado. Toda essa tendência integrada traz aí novas possibilidades de trabalho para o profissional do marketing digital. Mais um ponto no quadro. A influência das redes sociais para o marketing também é um ponto importante que vale a pena destacar. Motivador de compra em 2019, as redes sociais foram o segundo maior motivador, né? Então, os sites de busca é o primeiro motivador de compra com 25% das indicações, seguido por redes sociais com 19%. Então, o relatório da Ebit traz essa informação. Foi feita uma pesquisa com consumidores e esses consumidores apontaram os sites de busca como o primeiro motivador de compra e as redes sociais como o segundo motivador. Ou seja, os profissionais de marketing digital precisam prestar atenção nisso, precisam investir esforço para compreender melhor como funciona as ferramentas de busca, qual a dinâmica de se trabalhar as redes sociais, para que você consiga implementar ações e estratégias envolvendo o marketing digital que possa ser compatível aí com as atividades do profissional de marketing, importante aí para o desenvolvimento das empresas e do comércio eletrônico. Então você tem aí o Facebook como sendo uma das ferramentas mais representativas em termos de motivação de compra, o Instagram, Google+, o YouTube, o WhatsApp. Então hoje um profissional de marketing digital precisa trabalhar essas ferramentas de maneira integrada, os sites de busca, além de todas as estratégias relacionando aí comércio eletrônico, tecnologia e marketing digital. Então são alguns exemplos que a gente trouxe aqui para evidenciar as principais tendências, aquilo que realmente está sendo está se consolidando, vamos dizer assim, no comércio eletrônico, nas ferramentas digitais, para que você, enquanto profissional, possa compreender melhor aquilo que nos espera em termos de futuro e as principais tendências do marketing digital. Atividade de interação número 2. Eu trago nesse momento um espaço para que você envie suas perguntas, traga suas contribuições para que a gente possa respondê-las, ok? Mas antes disso, vamos destacar mais um recado. Desafio Nota Máxima. Esperamos que você consiga compreender a importância, né, do desafio Nota Máxima. O semestre já está quase no fim. Gostaríamos de avisá-lo que nessa semana iniciamos o último intensivo do DNM, que contemplará o período de 23/11 a 6/12. Então, o desafio Nota Máxima, você tem aí de 23/11 até 6/12 para finalizar as questões do desafio Nota Máxima.
Se você ainda não acessou a plataforma, não perca tempo, acesse agora, responda ao simulado diagnóstico e receba as listas do intensivo final. Não se esqueça que a pontuação do DNM será convertida para o colaborar de acordo com a tabela disponibilizada no manual. Então fica aí esse recado, acesse a plataforma, faça o desafio, você tem aí um prazo que é compatível com as suas atividades, então eu espero que você consiga contemplar aí suas atividades no tempo correto, ok? Vou deixar aí alguns segundos no quadro, um momento para que você envie suas perguntas e eu volto logo na sequência. Não tivemos nenhuma participação. Se você tiver alguma dúvida, quiser enviar seus comentários, envie nos canais de comunicação. Aguardamos a sua participação. Recapitulando, eu trago nesse momento um apanhado geral daquilo que foi trabalhado na aula de hoje. O objetivo aqui foi destacar a 4ª unidade do nosso livro, portanto a interpretação da unidade 4 do livro de Tendências de Marketing Digital, para que você consiga absorver melhor os conceitos e possa implementar algumas estratégias e ferramentas no seu dia a dia profissional. Vamos destacar aí no quadro. Então, estruturando aquilo que foi trabalhado na aula de hoje, unidade 4, projeções para o futuro de marketing digital. Esse foi o tema, trazendo aí algumas tendências, algumas tecnologias importantes, destacando um pouco do marketing digital, os desafios e aquilo que o profissional vai enfrentar no seu dia a dia, quais são as principais habilidades, o que as empresas esperam desse profissional, a gente discutiu isso, algumas informações potenciais relacionando o mercado, comércio eletrônico, tecnologias que são importantes e devem ser implementadas dentro do marketing digital e dentro das plataformas de e-commerce, e algumas informações envolvendo o mercado digital. Trouxemos aí dados sobre o e-commerce, a sua representatividade, a sua importância e o quanto o marketing digital, as tecnologias, elas são fundamentais para o desenvolvimento das empresas e como formas de oportunizar, né, a atividade do profissional de marketing. Então, cada vez mais as empresas estão investindo em tecnologia, as empresas devem investir em campanhas digitais e você, enquanto profissional, é um agente, né, um profissional importantíssimo, fundamental para que as empresas consigam alavancar os seus negócios, desenvolver as suas estratégias digitais e realmente compreender melhor essas tendências que cada vez mais estão sendo inseridas no ambiente organizacional. Então essa aula teve o objetivo de trazer aí a discussão a respeito da unidade 4, trazendo algumas reflexões envolvendo tendências, projeções, ferramentas, metodologias de trabalho, para que você consiga melhorar a sua performance profissional e cada vez mais se capacitar diante desse desafio e realmente desse contexto envolvendo ferramentas, comércio eletrônico e marketing digital, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula. Eu desejo a você bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.